Graça e paz, amados. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa. Estamos aqui no nosso guia fácil de como aprender os evangelhos. Espero que você esteja bem nesse tempo de quarentena. Eu já fiz alguns vídeos falando sobre o porquê dos 4 evangelhos, o problema sinótico e as contribuições das nações. Agora nós chegamos em si dentro do primeiro livro, livro de Mateus, e eu quero usar um roteiro com você, lembrando, fácil, vou tentar ser o mais simples possível. Meu roteiro vai ser autor, data e propósito. Autor, data e propósito. Nós vamos seguir esse caminho, tá bom? Se tratando do autor, o livro de Mateus, a tradição histórica conta, os pais da igreja, todos acreditam que Mateus é o cobrador de impostos, o Levi, em algumas traduções, que Jesus chamou. Nós vamos ver isso lá em Mateus, no capítulo 9, a partir do verso 9, é o chamado especial, onde Mateus estava na coletoria e Jesus chama ele, e automaticamente ele para tudo que estava fazendo e começa a seguir Jesus. Porém, no século XVIII, alguns críticos se levantam contestando a autoria de Mateus. Mas esse simples pastor, acredita, com base também em outros grandes homens, a grande maioria acredita que realmente Mateus é o autor. Existem muitas evidências que comprovam a autoria de Mateus como o autor do livro. Tá bom? Outro ponto interessante sobre ele é que ele foi uma testemunha ocular dos fatos. E isso nos leva a ter uma precisão muito importante em detalhes do que realmente Jesus passou e o que ele viu. Antes de entrar em si na data, que é um pouquinho mais complexa, eu quero falar um pouquinho sobre essa profissão de Mateus. Não sei se você já teve a oportunidade de saber, mas o cobrador de impostos naquela época, ele era uma pessoa rica, tem os meios legais e também a grande maioria, pela desavença dos judeus, de uma forma injusta. Lembrando, a profissão cobrador de impostos era como se fosse, alguns historiadores dizem, um cargo público. Existia um edital que os romanos colocavam, publicavam, e aí algumas pessoas faziam essa prova, ou alguns eram convidados para ser realmente esse cobrador de impostos. Geralmente o judeu que trabalhava pegando imposto para Roma, e diante disso o ódio dos judeus em relação a esses homens. Esse cobrador de impostos geralmente tinha um caixa, um fluxo de caixa, e dentro desse fluxo de caixa eles pagavam todo o tributo da região para Roma anual, e depois eles vinham durante o ano, durante os dias, cobrando o imposto dessas pessoas de uma forma individual. Outra coisa interessante que eu quero chamar a sua atenção é que Mateus, eu vou chamar de Mateus, tá, irmãos? Mas Mateus, ele vivia numa região chamada Cafarnaum, provavelmente. Cafarnaum, eu vou ilustrar para você compreender. Cafarnaum era como se fosse um município da cidade Galileia. Galileia fazia parte da Judéia. Então entenda, Judéia como o estado, a Galileia como uma cidade e Cafarnaum um município dessa cidade. Então era uma região pequena onde Mateus ficava cobrando o imposto dessas pessoas. Provavelmente, historicamente, não é muito certo isso, mas eu particularmente acredito que ele ficava perto do porto de Cafarnaum, onde geralmente chegava os pescadores, e ali ele estabelecia ali a sua banca e esperava os pescadores, mercadores, as pessoas que chegavam pelo mar e pegando o tributo do dia daquelas pessoas. Já vista o ódio de Pedro
por Mateus. Mateus devia confrontar Pedro ali provavelmente todos os dias. Óbvio que a pesca também era diária. Então, praticamente é isso. Também tem a questão, você talvez saiba, que era proibido pela lei judaica cobrar juros abusivos, né? Juros dos seus irmãos, e diante disso o ódio desses judeus. Também dentro dessa lei agora romana era o seguinte: a pessoa que não conseguisse pagar o tributo para Roma, ela tinha duas opções. A primeira, ela ou virava escrava de Roma, ou possivelmente poderia ser apedrejada. Só que na grande maioria o apedrejamento não acontecia, mas a pessoa se tornava escrava de Roma. E com esse fato você pode ver, no Novo Testamento existe uma população muito grande de escravos, e alguns escravos que tenha conhecimento, que tenha leitura, que tenha uma certa, como eu vou usar, influência dentro de algumas famílias. Provavelmente, não estou afirmando, provavelmente possa ser pessoas que não conseguiu pagar o imposto diante do seu trabalho e se tornou escravo. Eu já falei sobre o chamado dele, como foi. Agora vamos para a data. Essa é a grande dificuldade do livro de Mateus. Existe muita controvérsia sobre a data do livro de Mateus. Algumas pessoas colocam a data depois dos anos 70. E aí, olhando mais pelo lado da crítica desses homens do século XVIII, que lançaram uma data bem mais longa, eu particularmente, eu acredito que o livro de Mateus foi escrito entre, provavelmente, 60 a 69 a.C. Pastor, por que você acredita essa data? Algumas evidências são claras. A que eu mais prezo, e vamos tentar ser o mais simples, a que eu mais prezo é que Jesus, dentro do texto de Mateus, tanto lá em Mateus 24, e quando ele está conversando com os discípulos também, chega um episódio que Jesus ele está dentro do templo. Mateus é muito claro em colocar Jesus dentro do templo, os escribas dentro do templo, os fariseus dentro do templo, e Jesus faz uma referência dizendo: olha, destrua, eu vou reconstruir esse templo. E eu acredito que esse templo, ele estava dentro do templo. Destrua esse templo e eu vou reconstruir ele em 3 dias. Essa é uma informação muito importante. Por quê? A história conta que no ano 70, o imperador Tito, ele entrou em Jerusalém e destruiu o templo que Herodes construiu. Ele destruiu, acabou com ele. Ficou realmente pedra sobre pedra. Um outro historiador chamado Flávio Josefo diz o seguinte, que todas as pessoas que chegassem em Jerusalém 70 depois de Cristo e olhasse o tanto de pedra que ficou diante daquele escombro, jamais poderia ter acreditado, ou jamais poderia acreditar que algum dia aquilo dali foi belo, imponente e abrigou tantas pessoas, de tamanho que foi a destruição. A questão é, Mateus, diante de um fato tão importante como esse, diante de uma destruição como essa, diante de um ato de tirania como esse, não iria colocar isso nas Escrituras? Não iria relatar isso? Eu duvido muito. Então, esse é o meu ponto de vista do porquê eu acho que o livro de Mateus foi antes do ano 70. Mas você vai ver em muitas bíblias de estudo, vai ver muitas pessoas falando, colocando até mesmo a data do livro um pouco mais do que 70. Eu paro aqui, eu acredito que foi nessa antes de 70. Tranquilo? Outro ponto é o seguinte, falando sobre o local, alguns historiadores também acreditam
que Mateus ele escreveu o livro para a comunidade de Antioquia, uma igreja composta na sua grande maioria de judeus, tinha alguns gentios também, mas a grande maioria de judeus. Você pode ver essa comunidade lá em Atos, no capítulo 15, é onde que o pau está quebrando lá, depois você confere lá, mas historicamente os pais da igreja acreditam que Mateus escreveu para essa comunidade de Antioquia, uma igreja bem influente no primeiro século. Então esse foi provavelmente o local, o endereço onde essas cartas foram. Tranquilo? O propósito do livro, ele é um pouco mais extenso, mas eu quero que você entenda o seguinte: como eu já disse nos vídeos passados, que eu fiz a introdução falando sobre a contribuição das nações, o porquê dos 4 evangelhos e também o problema sinótico. Dentro do problema sinótico, confere lá no canal, eu disse que cada livro ele tem o seu propósito, cada livro tem o seu foco. Lembra do que eu disse? O propósito do livro de Mateus é muito claro, é muito claro. Mateus, ele joga toda a luz do seu livro, do seu escrito, levando ou tentando provar que Jesus era o rei dos judeus, era o rei prometido, o Messias aguardado em todo o Antigo Testamento. O livro de Mateus é praticamente esse escrito voltado para uma comunidade judaica, levando os judeus a compreender que Jesus era o rei. Para compreender melhor o livro de Mateus, você precisa se aprofundar em algumas referências. Eu vou te dar algumas referências aqui e vou parar o vídeo e vou gravar outro. Mas eu quero que você, antes de entrar para estudar o livro, eu vou te dar algumas referências. Anote para mim. A primeira referência que eu quero que você tenha em mente e leia ela, vai ficar mais fácil de você compreender o livro de Mateus. 2 Samuel, no capítulo 7, a partir do verso 12 até o 16. A segunda referência, Isaías, no capítulo 7, do verso 14. A terceira, Isaías, essa é a clássica, no capítulo 9, você pode ler o 6, o 7 e o 8. A quarta, também uma clássica, Isaías 61, a partir do verso 3 e 4. E por fim, Ezequiel no capítulo 37, a partir do verso 21, 18. Leia essas referências do Antigo Testamento e o foco que você tem para descobrir é o que essas profecias, o que esses relatos vão testificar de Jesus. Amém? E aí eu vou fazer um novo vídeo falando um pouco mais sobre a questão judaica, mas com base nessas profecias. Amém? Deus abençoe, bom estudo, graça e paz.